No tempo do ministério do profeta Miqueias, havia um grande contraste social. A classe rica e poderosa oprimia e explorava os pobres que, muitas vezes, viviam na linha da miséria. E muitos acreditavam em mentiras agradáveis em vez de ouvir o que o Senhor revelava de fato, até por acreditarem que as coisas mais duras e convites para a mudança não seriam compatíveis com a revelação do Senhor, esperando apenas as coisas que mais agradavam e as bênçãos. Talvez possamos dizer como o autor de Eclesiastes, que diz que não há nada de novo debaixo do céu, do sol. Muito mais que apenas mera disputa política em alguns lugares, essa realidade assola a humanidade em qualquer época e com qualquer direcionamento político. Vamos conversar sobre essas coisas e mais algumas logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Esta é a nossa segunda mensagem que temos para conversarmos a respeito do livro de Miqueias. Isso realmente é conversa porque você pode participar. Lá no espaço de comentários você pode registrar o seu testemunho, suas observações e fazer também sua pergunta a respeito, neste vídeo especificamente a respeito do livro de Miqueias, e nós podemos conversar mais, porque eu vou responder permitindo o Senhor, e assim conversamos mais a respeito do texto de Miqueias, para que possamos crescer no conhecimento das coisas do Senhor. Muito mais que apontar para os dias do pós-exílio, e Miqueias sim aponta em sua profecia para a restauração da nação e tudo mais, mas Miqueias não se preocupa apenas com isso, com esse marco de tempo específico para logo depois do exílio. Ele aponta igualmente para Jesus, tá? Para nós entendemos que ele apontava para Jesus, que ele está já falando a respeito de Jesus. Naquele momento, ele apontava para o Messias, ele apontava para o nascimento do Messias e também fazia alusão ao entendimento escatológico. E isso fez muita gente confundir, esperando que o Messias já viesse e logo resolvesse todas as coisas desde o começo. E Jesus veio com uma missão um pouco diferente, nós sabemos disso. Ele não veio para simplesmente resolver todas as coisas naquele momento. Ele veio para apontar a questão do reino de Deus. Mas esperavam então que o Messias já tomasse posse do trono e resolvesse todas as coisas. Por isso então esperavam que, se Jesus fosse o Messias, ele deveria ter feito isso naquele momento. Nós sabemos que ele realmente é o rei e que ele está nessa posição realmente, mas de uma forma um pouco diferente do que se esperava naqueles dias, não é verdade? Mas Miqueias, ele apontava tanto para o nascimento do Messias, como também para essa questão escatológica, para os últimos dias, aquele momento em que haveria uma restauração completa da nação e do povo de Deus, e os cidadãos poderiam então viver adequadamente com a realidade da volta de Jesus. Aquilo que nós, como cristãos, aguardamos é o que Miqueias está apontando também na sua profecia. Ele profetizou que a casa de Davi seria novamente erguida e que isso aconteceria depois do cativeiro e que esse reino seria um reino para o mundo inteiro. Então nós entendemos que ele estava apontando para a questão escatológica, para a volta de Jesus. E que esse reinado seria um reinado de paz para o povo de Deus, para aqueles que buscam a vontade do Senhor. Você pode ler isso em Miqueias, no capítulo 5, versículos de 1 a 6. Não há nenhum questionamento a respeito da autoria do livro de Miqueias. A única observação que se faz é aquela que sempre eu faço o comentário, que alguém pode ter encontrado textos de Miqueias que ele deixou como um diário, ou alguém pode ter tido acesso a esses textos, Miqueias mesmo entregou para essa pessoa, ou até mesmo como Jeremias, com Baruque, Miqueias pode ter ditado para outra pessoa escrever, mas essa outra pessoa não aparece no texto. Também é possível que alguém tenha escrito apenas com base nas histórias que se contava a respeito de Miqueias e então deixado o livro em ordem. Então muitos estudiosos vão para essas várias linhas de possibilidade. Quer Miqueias tenha escrito, quer tenha ditado para alguém, quer ele tenha entregado o texto que ele fez como um diário e outra pessoa transformou em livro, quer alguém tenha encontrado esse texto de Miqueias que seria o diário, ou alguém contou a história de Miqueias porque ouviu falar. Pessoalmente,
Eu acredito que Miqueias deixou o seu texto pronto. Ele mesmo é aquele que escreveu o seu texto. Quando muito, ele teve alguém como Jeremias e Baruque, ele teve alguém para ditar o seu texto, mas ele participou, no meu entendimento, ele participou ativamente da produção realmente desse texto. Ele não apenas deixou um diário pronto, ele realmente encaminhou todas as coisas para que o texto existisse da forma como nós temos na Bíblia. E aí, claro, o Espírito Santo direcionou, formou todas as coisas, até deu a devida instrução para Miqueias. Ele era realmente um habilidoso escritor, eu entendo assim, moldado pelo Espírito Santo, porque ele desenvolve os seus textos de uma forma muito organizada e alterna esses textos, ainda que seguindo uma organização muito interessante, ele alterna temas, ele alterna situações, mas ele não foge do tema principal da sua mensagem. Claro, porque era direcionado pelo Espírito Santo, tanto na revelação da mensagem, como na forma como colocar isso em prática, como colocar isso no papel. Nos dias de Miqueias, nós vamos ver algumas coisas agora a respeito do contexto histórico. Os grandes proprietários de terra, eles estavam contando com o apoio da liderança para que pudessem ter mais favores e mais coisas. A liderança estava completamente corrompida, aceitava favores e dava vantagens a esses grandes proprietários, essas pessoas que teriam mais capacidade de desenvolvimento das suas coisas. E aqueles que nada tinham, perdiam cada vez mais. Tinham mais dificuldade para poder voltar a ter as suas coisas em ordem. Aquela fala sobre pesos e balanças enganosos e coisas dessa forma, dependendo da tradução que nós encontramos na Bíblia, pode ter uma palavra diferente, mas sempre levando a ideia de peso ou balança. Essa questão de peso e balanço enganoso, então, era algo que apontava para uma desigualdade muito cruel que atingia o povo de uma forma completa. Não era uma luta igual, uma forma possível para todos conseguirem se desenvolver. Alguém lucrava de forma irregular. Havia um peso injusto no meio dessa coisa toda que fazia com que alguns tivessem mais vantagens do que outros, conseguissem mais coisas do que outros, e que aqueles que tinham menos eram prejudicados por conta disso. Eles não simplesmente tinham menos, mas eles também perdiam a chance de conseguir mais, porque havia todo um esquema montado para que aqueles que estivessem de acordo com a liderança, estivessem em conchavos e essa coisa toda, tivessem as facilidades maiores, e aqueles que não tinham as benesses desse sistema teriam mais problemas. Talvez algo muito parecido com os nossos dias, no que nós entendemos como o processo de corrupção, aquele que falam que é um azeite que faz a engrenagem girar adequadamente. É aquele que acaba oprimindo muitas vezes aquele que tem mais dificuldade, porque ele tem mais complicações para conseguir aquilo que ele poderia ter se fosse justo, de uma forma mais tranquila. Todos devem realmente lutar, ninguém vai receber tudo facilmente, mas parece que alguns precisam lutar mais, e não de forma justa, não de forma adequada, não com as mesmas formas de solução. Então isso fez com que o profeta, inquietado pelo Espírito Santo, se levantasse para falar que essas coisas estavam erradas, que não era dessa forma que as coisas deveriam acontecer. Não sei se era da mesma forma como nós temos nos nossos dias, mas é algo parecido, pelo menos, onde quem tem a amizade com quem está no poder consegue mais facilmente as coisas, e quem não tem acaba tendo mais problemas e dificuldades, e às vezes nem consegue de fato. Há pesos e balanças injustos. Não é a mesma oportunidade para qualquer pessoa. Não são todos que conseguem da mesma forma, porque aquele que acaba pagando por fora acaba tendo mais vantagens. Então não é o mesmo peso, não é a mesma balança. Há engano nisso tudo nos nossos dias. Havia uma corrupção moral, pelo menos no meio da nação, exagerada. Nós lemos lá em Miqueias, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós lemos no capítulo 3 de Miqueias, capítulo 6, versículos de 9 a 16. E no capítulo 7, versículos de 1 a 7. Você pode conferir que nesses textos Miqueias está falando dessa questão também, de uma corrupção moral da nação, não apenas financeira, que oprimia financeiramente, mas uma corrupção moral.
A questão de ter ricos e pobres, isso acontece naturalmente na sociedade. Aqueles que têm mais vantagens, aqueles que têm mais posses, podem conseguir mais facilmente algumas coisas, é verdade, porque vão ter mais formas para fazer girar o capital. No entanto, aqueles que são que têm mais problemas, que têm menos dinheiro, eles não podem ter mais dificuldades além de ter o dinheiro curto, por não poder participar do esquema, porque os outros estão pagando alguma coisa por fora para ter mais um pouco e mais vantagens ainda. Tem que ser justo, tem que ser igual para todo mundo, tem que ser da mesma forma para que todos possam crescer e se desenvolver, ainda que cada um com suas limitações dentro do seu espaço, mas podendo fazer a sua parte. Miqueias estava também falando contra isso, e nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Nós não podemos ficar presos a questões meramente politiqueiras então isso é de uma linha, isso é de outra. Não, nós temos que olhar para a Bíblia e ver o que ela realmente revela. Não é para deixar as pessoas passarem por problemas e dificuldades. Nós precisamos fazer a nossa parte e ajudar, independente de posição politiqueira nessa história. As pessoas diziam na época de Miqueias que era assim mesmo, é desse jeito, é assim que as coisas acontecem. Não parece também algo que acontece nos nossos dias também? As pessoas acabam se acomodando diante das situações e entendendo que é desse jeito mesmo e acham que só vão conseguir se conseguirem entrar nesse esquema e fazer as coisas da forma como normalmente acontece. Não, o peso está injusto, é necessário que seja igual para todos e não que alguém tenha mais vantagem ou menos vantagem do ponto de vista de ter chances de conseguir. Foi nesse contexto de desigualdade, de corrupção, que Deus levantou Miqueias para falar à nação. Ele anunciou o juízo sobre Israel, ele também chamou o povo ao arrependimento, chamou Judá a esse arrependimento também, e apontou para uma esperança, quando fala do reinado, da restauração do reinado com base na dinastia de Davi. E nós entendemos que aí então o descendente que tem essa primazia é Jesus. Então que nós saibamos identificar um profeta que tenha coragem realmente de falar para além dessas meras posições politiqueiras. Porque as pessoas muitas vezes começam a misturar as coisas espirituais com as coisas deste século. E aí então parece que isso é espiritual, mas na verdade a pessoa vai até um certo ponto. Ela não quer todas as coisas em ordem, ela quer em ordem de acordo com o que ela prefere. E não todas as coisas realmente em ordem. Há um ponto em que, isso aqui está errado. Não, mas tem que entender, mas é diferente. Não, não é assim. Nós temos que ter as coisas em ordem de acordo com a palavra do Senhor, independente das posições politiqueiras, independente daquilo que nós preferimos. Antes, nós temos que abrir mão do que nós preferimos para ir na direção do que o Senhor quer para nós. Nós devemos deixar essas coisas de lado, deixar as coisas deste século, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o que nos revela a palavra. Nós não andamos da forma como o mundo anda, nós andamos de uma forma diferente. Nós temos outra forma de encaminhamento das coisas. Então, nós precisamos ouvir aqueles profetas que se levantam para falar para além de meramente aquelas coisas que parecem que nós gostamos, e nós preferimos que aconteçam daquela forma, que se dê mais atenção a uma determinada pessoa ou a outra pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque na verdade quem tem que ter atenção é o Senhor. Quem realmente cuida de todas as coisas é o Senhor e não uma pessoa ou outra. O Senhor permite uma pessoa ou outra cuidar, mas quem está cuidando de fato é o Senhor, independente de quem ele permita cuidar. É ele quem está cuidando de todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas, nós temos que agir de uma forma diferente e dar realmente a posição de honra que é do Senhor. Miqueias se preocupou com fazer isso e nós temos que, seguindo esse exemplo, fazer a mesma coisa. Que nós estejamos realmente preocupados em não dar apenas atenção ao que mais nos interessa, mas a realidade, a questão como ela é realmente. Não pensar algumas coisas apenas que nos interessam, mas olhar para o todo e realmente falar o que realmente é correto, de acordo com a vontade do Senhor. Olhando para a profecia de Miqueias, nós podemos entender que nós precisamos tomar cuidado com isso. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.